Boa noite, meus irmãos. É com prazer que estou aqui a conversar com todos vocês, apesar da distância. Mas o que nos congrega é a nossa doutrina espírita. E hoje aqui estamos para falarmos do Evangelho, que é algo que nos interioriza, que nos liga ao nosso Pai Maior. E é uma ótima ferramenta aonde nós podemos estar ligados ao nosso Pai Maior. E podemos fazer o nosso evangelho também, sempre, fazer uma rotina, um dia da semana, com o horário certo, nos nossos lares. Mesmo que todos os participantes do nosso lar não queiram fazer este evangelho, façamos com aqueles que o queiram. Botamos um copo de água, e vamos fazer o convite a Jesus para que esteja conosco naquela noite. O convite ao nosso irmão maior. Mas na noite de hoje, nós então nos propomos a um evangelho com os irmãos. E então nós vamos começar pela a prece inicial. Esta evocação que todos nós devemos fazer sempre ao nosso Pai Maior e a Jesus. Amado Mestre Jesus, aqui estamos reunidos em Teu nome. Ajuda-nos, Pai, por esses momentos tão difíceis que estamos a passar. Mas sentimos também, Senhor, que Tu estás conosco, que Tu não nos desamparas jamais. Tu és o nosso irmão maior. E por isso te dizemos, Pai, Pai nosso que estais em toda parte, santificado seja o Teu nome, venha a nós o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no espaço. O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoarmos aos nossos devedores. E não nos deixes, Pai, cair nas tentações. Livra-nos de todos os males, pois Teu é o reino, é o poder, é a glória para sempre. Que assim seja, Pai. O nosso evangelho da noite de hoje é do capítulo 18º, A Porta Estreita, e que nos fala, e do item 3. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta da perdição, e espaçoso o caminho que a ela conduz. E muitos são os que entram por ela. Quão pequena é a porta da vida, quão apertado o caminho que ela conduz, e quão poucos a encontram. Está em Mateus, capítulo 7, versículos de 13 e 14. Tendo-lhe alguém feito esta pergunta, Senhor, serão poucos os que se salvam? Respondeu-lhe ele, esforçai-vos por entrar pela porta estreita, pois vos asseguro que muitos procurarão transpô-la e não o poderão. E quando o pai de família houver entrado e fechado a porta, e vós de fora começardes a bater, dizendo, Senhor, abre-nos, ele vos responderá, não sei de onde sois. Por vos eis a dizer, comemos e bebemos na tua presença e nos instruíste nas tuas praças públicas. E ele vos responderá, não sei de onde sois. Afastai-os de mim, todos vós que praticais a iniquidade. Então haverá prantos e ranger de dentes, quando virdes que Abraão, Isaque, Jacó e todos os profetas estão reunidos no reino de Deus, e que vós outros sois deles expelidos. Virão muitos do Oriente, do Ocidente, do Setentrião e do Meio-Dia, que participarão do festim no reino de Deus. Então, os que forem os últimos serão os primeiros, e os que forem os primeiros serão os últimos. Isto está em Lucas, capítulo 13, versículos de 23 a 30. A porta estreita, aí nós ficamos, dessa parábola, nós ficamos a nos perguntar, por que ela é tão estreita? Por que são poucos os que conseguem passar por ela? O que vem depois desta porta? Se a porta larga leva ao caminho espaçoso da perdição, o que é que representa esta porta? A porta estreita, meus irmãos, ela simboliza a difícil caminhada do espírito em busca da luz. A porta larga
é a porta espaçosa que leva à perdição. É a vida terrena que oferece vários atrativos. A riqueza, a vaidade, a ostentação, além de muitas comodidades transitórias. A maioria das pessoas passam por ela, mas é uma porta enganosa, porque ela conduz as almas às descalabros da moral. Então, entrar pela porta estreita, ela não é privilégio, não. Muitas vezes as pessoas acham, né? Mas ela é uma conquista acessível a todas as criaturas, uma vez que o progresso, ele está na lei de Deus. Então, porta larga, entrada da ilusão. Porta estreita, entrada da renovação. E, portanto, é viver dentro dos padrões evangélicos. É um fator de libertação espiritual. As pessoas acham ser feliz é viver sem problemas. Mas não é. Nós estamos num planeta de provas e expiações. Ser feliz é saber gerenciar as dificuldades do dia a dia. É aceitarmos a nossa vida. Quantas vezes nós ouvimos as pessoas dizerem: eu não gosto da minha vida, eu não gosto das pessoas com quem eu convivo. Mas, meus irmãos, nós somos um somatório das nossas vidas passadas. Se eu não gosto, mas é o que eu mereço. Então, alguma coisa está de errado. Eu quero melhor para mim, então eu tenho que começar o trabalho da minha transformação interior para, no futuro, eu ter uma vida melhor. Aquela que eu tanto almejo, que todos nós almejamos, mas que às vezes não nos esforçamos para fazer nada para nos melhorarmos. E quando as coisas ruins acontecem, Deus está me castigando? Não. Não existem castigos, né? Bem pelo contrário, né? São fases de reabilitação para os nossos espíritos. Não é castigo, não. A dor, ela educa os nossos espíritos. Nós estamos passando, no momento, uma fase muito difícil, mundial, para todos. E aí nós ficamos, né, a compreender. Nós temos que aprender com os erros que nós estamos a cometer. Às vezes nós estamos cometendo os nossos desatinos. E o convite do Cristo é feito a todos nós há mais de 2000 anos. Antigamente, seguir ao Cristo, as dificuldades eram exteriores. Os discípulos tinham que se reunir em catacumbas. E se fossem encontrados, eles eram jogados nas arenas para serem devorados pelas feras. Hoje, pode-se falar do Evangelho do Cristo abertamente. As dificuldades são interiores. É o nosso comodismo. Às vezes nós não queremos. Nós só estamos olhando a vida de matéria e queremos passar pelas portas ilusórias, achando que isto é que é felicidade. E não é. Muitas vezes as pessoas dizem: estamos esperando por Jesus. Poxa, Jesus já veio, já trouxe o Evangelho. Nós estamos esperando o quê? Eternamente? Ele já veio. O convite dele foi feito. Mas nós é que não aceitamos o convite. Nós é que temos que abrir as portas do nosso coração e permitir que o Cristo esteja conosco. É bem isso que está a acontecer. Então, essas dificuldades que nós estamos a passar é para nos levar a fazer uma reflexão. Como é que eu estou levando a minha vida? Quais são os meus valores? Será que as minhas preocupações são físicas? Eu quero um corpo escultural. Eu quero uma beleza maravilhosa.
é botar um botox, é fazer cirurgias plásticas. Mas nós não paramos para pensar que um dia nós vamos perder esse corpo físico. Isso aí nada vamos levar. O nosso tesouro são os espirituais. Os nossos valores interiores. Porque a parte física, de nada nós vamos levar. E as pessoas estão atrás do poder, do ter, dos prazeres. Já analisamos que porta nós estamos a passar? Emmanuel, ele nos diz assim: presta atenção nos teus pensamentos, porque eles vão se transformar, eles vão se tornar as tuas palavras. Presta atenção nas tuas palavras, porque elas vão se transformar nos teus atos. Presta atenção nos teus atos, porque eles vão se transformar nos teus hábitos. Presta atenção nos teus hábitos, porque vão se transformar no teu caráter. Presta atenção no teu caráter, que vai determinar o teu destino. Já paramos para pensar? É para nós fazermos uma reflexão. Será que nós fazemos uma reflexão à noite? O que fizemos à noite? A forma como agimos? Será que foi da melhor forma? Nós sempre achamos que as nossas verdades são as maiores? Achamos que os outros é que têm que se modificar? Quando caso, ao meu amor vai modificá-lo? Não modifica, meus irmãos. Não vai modificar. Ou nós aceitamos a pessoa como ela é, ou a coisa não vai dar certo. Porque só se modifica cada um de nós quando eu me proponho a me modificar. Eu vou fazer a minha transformação. Aí sim, aí as coisas se completam. Fora isso, não vai acontecer. Então, esta parábola da porta estreita e da porta larga é uma opção para nós. Nós temos o livre-arbítrio. Ou eu escolho um, ou eu escolho outra. Será que as minhas escolhas estão sendo as melhores? Será mesmo aquilo o melhor que eu estou fazendo na minha vida? Será que eu estou pensando que eu recebi um corpo físico para os gozos materiais? Não. Nós viemos para a nossa transformação interior. Essa conscientização é que nós temos que ter. Eu tenho que procurar fazer o meu melhor na minha transformação. E toda transformação, meus irmãos, sair de um vício, de velhos hábitos arraigados, a gente sabe, é dolorosa. É dolorosa para todos. Mas ela vai acontecer. Paulatinamente, nós vamos trilhar este caminho e vamos fazer a escolha da nossa porta estreita. A porta que nos leva à luz. A porta que nos leva a Jesus. Que nos faz aceitar ao convite de tantos anos. Por isso que o Evangelho diz, são muitos os chamados. Muitos, todos somos chamados, mas poucos os escolhidos, porque poucos de nós estamos preparados para este convite. Nos preparamos durante a nossa encarnação. Então, que fique essa reflexão na noite de hoje para todos nós. Que porta nós estamos adentrando? E neste momento, então, nós vamos pedir pela magnetização das nossas águas. Que as energias salutares possam recair sobre ela, aonde possamos refazer o nosso corpo físico, o nosso corpo espiritual.
Pedimos também, Senhor, a bênção para os nossos lares, para os nossos familiares, a proteção que se faça em todo o nosso lar, pelo nosso país, por tudo que nós estamos a passar. Mas estes momentos, Senhor, em que estamos confinados, possamos nos ligar mais a Ti, o nosso Pai maior. E vamos então passar para o Evangelho de agradecimento a Deus por aqui estarmos reunidos, mesmo que à distância. Mas o momento de um Evangelho é um momento de agradecimento pela nossa vida, por momentos difíceis também, porque nos fazem aprender com os erros cometidos. Pai nosso que estais em toda parte, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no espaço. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoarmos aos nossos devedores. E não nos deixes, Pai, cair nas tentações, livra-nos de todos os males, pois teu é o reino, é o poder, é a glória para sempre. Que assim seja, Senhor. E aos irmãos que na noite de hoje ficaram a nos escutar, a falarmos do Evangelho de Jesus, que dá um refrigério aos nossos corações, nós agradecemos e lhe damos uma boa noite a todos.